Eu vou ler o texto, os irmãos acompanhem a minha leitura. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Vamos orar? Deus bendito, te damos graças por esse momento rico, pelo privilégio que nós temos. Todos nós que estamos aqui, Senhor, podemos ter o mesmo sentimento do salmista. É melhor estar na sua casa do que estar em qualquer outro lugar. E nós viemos aqui, ó Deus, porque nós ouvimos a sua voz, nós ouvimos a tua convocação, nós obedecemos a tua ordem, expressa no Salmo 29, tributai ao Senhor louvor, honra e glória. E nós viemos aqui, impelidos pelo teu Espírito, a fim de glorificar o Senhor, cultuar, e até esse momento nós oferecemos ao Senhor todo o nosso louvor e adoração. Derramamos diante do Senhor o nosso coração, em oração de confissão, em oração de louvor, devoção, adoração, em espírito e em verdade. Mas esse momento, Senhor, é o momento que nós aguardamos. É o momento em que nós ouviremos a tua voz a falar ao nosso próprio coração. Portanto, que os nossos ouvidos estejam atentos. Tire de nós, Senhor, distração. Tire de nós a ansiedade, a inquietação. Tire de nós, ó Deus, a preocupação com o compromisso que nós temos daqui depois, ou daqui a semana que vem. Que possamos estar conectados plenamente neste culto. E que possamos, através do teu Espírito Santo, ter o nosso coração iluminado pelo Senhor, a fim de que nós venhamos a ter uma experiência ímpar contigo hoje. Que essa palavra, ó Deus, não venha a entrar por um ouvido e sair pelo outro. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Que possamos valorizar, apreciar e pôr em prática o teu ensino, tua palavra, o teu conselho. Mas nos ajude, porque nós somos pecadores. Nos dê tua graça essa noite, a oração que nós fazemos humildemente. E que o pastor, o supremo pastor, o Senhor Jesus, pastoreie-nos essa noite. É o desejo do nosso coração, é a nossa expectativa de oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, que vive e reina para sempre. Amém. Meus amados, esse texto é um texto, em certa forma, enigmático. Porque o texto vem de uma sequência onde é exposto uma genealogia e nós encontramos uma interrupção abrupta. Nós vemos aqui algo em comum. E esse texto é um texto curto. O verso 22 repete o que é dito aqui no 24. Mas nada mais é informado sobre a vida de Enoque a não ser nesse texto. Há muitos que vão conjecturar, há muitos que vão deduzir a vida deste homem, mas nós, como bons presbiterianos, a nossa pregação é expositiva e eu não falarei nada além ou aquém do texto que nós lemos. Mas há aqui algumas informações importantes e relevantes, e há aqui alguns ensinos muito especiais, eu poderia dizer assim. Há aqui um caminho, há aqui um ensino que nos levará ou nos leva a andar com Deus. O capítulo 5, ele trata de uma
genealogia, como você pode bem observar. Eu peço a você que fique com a sua Bíblia aberta, como um bom presbiteriano, examinando as Escrituras, ouvindo e examinando. Há então uma genealogia a partir do versículo 1, e nós podemos ver que a genealogia ela tem como um princípio não só apresentar reis e pessoas relevantes na palavra de Deus, mas a genealogia ela tem como objetivo de nos ensinar algo importante e teológico. Portanto, talvez você tenha um pouco de indisposição de ler genealogias, mas eu vou te mostrar aqui, nessa genealogia, e você pode aplicar em outras genealogias, esses princípios, e você vai perceber que essas genealogias que estão aqui, na palavra do Senhor no todo, e especialmente nessa, elas têm muito a nos dizer. Bom, nós temos então a genealogia de Adão até Noé. E essa genealogia, se você notar na sua Bíblia, que você tem em mãos, você vai perceber que existe aqui uma sequência. Por exemplo, você vai ter, dizendo aqui, o versículo 3, viveu Adão 130 anos, gerou um filho na semelhança, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Depois gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. E assim é feito em toda essa genealogia. Ele nasceu, viveu, gerou filhos e filhas, depois viveu uma quantidade de anos e depois morreu. E esse morreu traduz algo trágico que nós podemos observar logo mais atrás no texto, no momento da queda do homem. Não havia morte, muito menos o poder da morte. Mas pela desobediência dos nossos pais, a morte então passou a existir. E ela não só existe, como ela tem um poder avassalador. Isto é, todos nós, a não ser que o Senhor Jesus Cristo volte hoje, ou em um breve tempo, poderia dizer que todos nós passaremos pela morte. Mas há uma coisa muito relevante aqui quando chega no Enoque. Há uma coisa diferente. Aqui é quebrado, então, uma sequência de horror, de pavor e sombria. Essa repetição é uma sentença divina que ecoou lá do Éden, mas Enoque surge com uma interrupção neste padrão. Ao invés de dizer, morreu, ele foi tomado por Deus. O destino de todos até então foi a morte. Até que houve uma mudança repentina, até que o texto muda drasticamente, abruptamente, e o poder da morte, ela é não extirpado, mas ela é interrompida. E isso é importante, isso é algo que é intrigante, e nós vamos explorar um pouco mais sobre isso. Então, a vida aqui vence a morte. Aqui, então, nós temos um anúncio divino de que a promessa feita lá atrás a Adão e Eva, ela não foi esquecida. Porque quando Eva teve ali Abel, ela tinha a expectativa que talvez ele fosse aquele filho que Deus disse que pisaria na cabeça da serpente. Mas não foi ele. Depois ela gerou Sete. E outras gerações vieram. E talvez o povo de Deus, devido ao pecado, poderia, e aqui eu estou dizendo que poderia, até pensar que a promessa, Deus se esqueceu de sua promessa, mas não. Enoque é um lembrete de que a promessa de que a vida venceria a morte, ela estava de pé.
E aqui então, nós vimos que a morte foi desafiada, não vencida, mas silenciada. Portanto, Enoque não é apenas um personagem isolado. Ele é um tipo de vida piedosa em meio à corrupção moral que havia naquele momento. Nessa genealogia, vai dizer que a partir de Enos, e Enos, por sua vez, é filho de Sete. Sete foi o filho que Eva teve, que substituiu Abel na linhagem santa. Então você tem Sete, e Sete gerou Enos. E aqui há uma informação muito importante, principalmente para nós que somos presbiterianos. Lá em Gênesis capítulo 4, se você retornar para o capítulo 4, lá nos últimos versículos vão dizer assim que quando Enos nasceu, passou-se a invocar o nome do Senhor. O que isso significa? Significa que esse é o primeiro relato bíblico aonde há então essa expressão, invocar o nome do Senhor. A partir então de Enos, filho de Sete, e Sete, filho de Adão, a partir do seu nascimento, passou então a instituir-se aquilo que nós chamamos hoje de uma fé professada, um culto público. Passou então a ter uma distinção daqueles que são ou foram parte ou povo, propriedade exclusiva de Deus. Agora o povo, a linhagem santa, passou a ser identificada por aqueles que invocavam o nome do Senhor. Mas é então, na sétima geração, a partir de Adão, que nasce quem? Enoque. Se em Enos você tem ali então a instituição do culto público, do invocar ao Senhor, em Enoque você tem aqui a expressão de alguém que andou com Deus. E aqui nós vemos a diferença entre o culto público, a expressão da fé pública, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, e a diferença da fé pessoal. A diferença entre a piedade expressa num culto ou na sociedade da piedade pessoal. E nós temos aqui o Enoque, que é a sétima geração, e ele não faz parte da sétima geração em vão. Nós sabemos, através dos textos bíblicos, que o Sete, ele se refere à plenitude. Não pense você que os números que tem na Bíblia não são uma numerologia mística que você pode ver por aí, que é aleatória e nada expressa o que a palavra de Deus diz. Mas a palavra de Deus existe algumas expressões em números, e o 7 é plenitude. Então, se você tem em Enos uma fé pública, você tem em Enoque a plenitude dessa fé, a plenitude dessa piedade. Você tem então a fé pessoal com Deus. Judas vai dizer então que Enoque foi o sétimo depois de Adão e que profetizou. Judas vai enfatizar isso. Ele é o sétimo. Ele é a plenitude. Ele era aquele que viveu a plenitude da comunhão e do relacionamento com Deus. Portanto, então, nós temos aqui alguém simples. E eu quero dizer para você que Enoque não era alguém extraordinário. Não há sobre Enoque nenhuma informação de que ele fez feitos extraordinários. Não fez. Enoque foi um homem comum. Enoque, conforme diz o texto do capítulo 5, que ele era um homem, e ele era um homem de família, assim como muitos homens que estão aqui. Ele tinha seu trabalho e seu sustento. E o texto vai dizer que depois que ele teve o seu filho, ele então andou com Deus 300 anos. Ele então viveu no período pré-diluviano, ele viveu no momento onde havia uma longevidade muito grande. Eu quero que você observe os detalhes desse texto.
Você vê que muitos viveram 900 anos. E Enoque viveu muito menos do que isso. Mas também ele viveu num período de grande corrupção. Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, vai mencionar Enoque como alguém que é um exemplo de fé. E Judas também vai mencioná-lo, dizendo que ele foi o profeta do juízo. E aqui, essa genealogia não vai exaltar, então, pessoas notáveis, mas sim a fidelidade de Deus para com a sua linhagem, o seu povo, o compromisso dele com a linhagem santa, o seu pacto, a sua aliança com o seu povo. Então, em meio a essa corrupção, e eu sei que muitos de vocês vão dizer assim, pastor, como é difícil ser crente em meio a um mundo tão corrupto, aqui no Brasil há uma corrupção tão generalizada, aonde eu estou a corrupção, e a corrupção, e a corrupção. Deixa eu dizer uma coisa para você. Enoque viveu em meio a uma geração tão corrupta, ao passo que Deus planejou e executou um reset mundial. A maldade e o pecado foi tão intenso, tão atenuado, ao passo que Deus, em sua misericórdia, em sua longanimidade, não mais suportou essa maldade. E ele trouxe o quê? Dilúvio. Com exceção de Noé e sua família, e casais de cada espécie, o restante, todos os seres vivos foram exterminados. Tamanha a corrupção moral e espiritual daquela época. Então eu quero encorajar você dizendo que, mesmo no meio que você vive, que talvez possa ser um meio corrupto, um meio difícil, um meio onde há pessoas de lábios impuros, e mesmo você sendo alguém de impuros lábios, eu digo a você que é possível andar com Deus em meio a uma corrupção perdida. O texto quer chamar a atenção, então, para aquilo que nós podemos dizer que é qualidade de vida e não longevidade. Muitos querem viver muitos anos. A longevidade é alvo das pesquisas científicas. A qualidade de vida também hoje é muito pronunciada. E o que você vai chamar de qualidade de vida? Bons hábitos alimentares, dormir bem, comer bem e se exercitar a mente e o corpo. E hoje é muito falado sobre isso. Mas esse texto vai nos ensinar que a qualidade de vida, na perspectiva de quem anda com Deus, não vai abolir esses bons hábitos, mas não se refere a esses bons hábitos. Mas a qualidade de vida está em como você vive a sua vida com Deus. A qualidade de vida está conectado a como você, no seu dia, na sua vida ordinária, se relaciona com Deus. O índice de pessoas com depressão só aumenta. O índice de pessoas com tantos transtornos só aumenta. Há muitos que estão doentes na alma. E eu digo a você que isso é resultado do pecado, da queda. E se você não entender isso, talvez você possa sucumbir também a essas situações e circunstâncias. A cura verdadeira para todos os dilemas humanos se encontra na pessoa e obra de Jesus. Não aqui fazemos nenhum tipo de negação aquilo que Deus pode fazer através dos meios científicos. Não somos contra a tratamentos de nenhuma espécie. Mas eu quero dizer para você que a raiz do problema é o pecado. E eu quero dizer também que a esperança para mim e para você, a qualidade de vida que você tanto busca e espera,
você terá na volta do Senhor Jesus, onde não haverá doença, nem morte, nem dor, nem tristeza. Enoque, então, vai ser algo que é marcante nas Escrituras e que vai nos explicar e nos ensinar e nos apontar o caminho que nós devemos seguir, que é o caminho da comunhão com Deus. E sobre isso eu quero trazer aqui 3 pontos, 3 detalhes do texto que eu quero que você perceba e que você possa então entender e praticar. Primeiro que eu quero analisar com você o que é não andar com Deus. Primeiro eu preciso pautar aqui, explicar o que é não andar com Deus. Enoque, ele não viveu longos anos, apesar de que a genealogia aponta longos anos. Ele teve filhos, mas não teve, aquelas pessoas não tiveram a sua vida marcada por comunhão com Deus. E aqui eu quero explicar para você algo importante. Longevidade não é a mesma coisa de que uma boa e saudável espiritualidade. Produtividade no reino não é sinônimo de piedade. Religião não é sinônimo de relacionamento com Deus. E isso precisa estar bem claro na minha e na sua mente. Então, não andar com Deus é viver de maneira que nós dependemos de Deus e nós não podemos viver de maneira autônoma. E aí você fala assim para mim, pastor, eu não vivo de forma autônoma, eu vivo conforme a palavra. Mas eu quero que você pare para pensar e analisar se realmente você toma as suas decisões baseado naquilo que você gosta e quer, naquilo que você almeja, ou se você antes consulta a vontade de Deus. Viver de forma autônoma é não andar com Deus. Seguir apenas os impulsos naturais, seus desejos, inclinações, seus sonhos, muitas vezes não estão de acordo com a vontade de Deus. Isso é, então, não andar com Deus. E não andar com Deus vai desaguar, então, a morte. Não a vida, mas a morte espiritual. Eu quero dar 2 exemplos, existem vários outros exemplos, mas eu quero dar 2 exemplos de homens que não andaram com Deus. Um desses homens é Saul. E vocês vão se lembrar da história de Saul, um homem que ele recebeu sinais claros do favor de Deus. Deus instituiu ele como rei, ele foi ungido pelo Senhor como rei, ele recebeu o Espírito, ele profetizou, e ele foi então capacitado por Deus. Ele reinou sobre Israel. Tudo isso então indicava o favor de Deus. Mas você que conhece a história de Saul sabe que Saul, ele não andou com Deus. Saul quis reinar de acordo com as suas inclinações. Ele queria dominar segundo os seus desejos. Deus falava assim, Saul, não poupe, e ele poupava. Saul, não faça, e ele fazia. E aí depois ele ainda dizia assim, ele ainda dizia para Deus que Deus, eu fiz isso para você ou para o Senhor. Eu fiz isso para cultuar ao Senhor. Certa vez ele tomou a frente do sacerdote e ofereceu o sacrifício no lugar do sacerdote. E ele sabia que ele não poderia fazer isso, não foi assim que Deus queria e prescreveu, mas ele fez assim mesmo. Saul, então, quando Deus o rejeitou, ele não aceitou
aquilo que Deus fez com ele, destituindo ele então de seu cargo. O que ele fez? Ele quis matar o sucessor. Ele quis impedir de outro estar no seu lugar. E o final da vida dele foi consultar então uma necromante para tentar resolver o problema dele, que o problema dele era não deixar de ser rei. Saul então recebeu todo o favor de Deus, mas ele não andou com Deus. Publicamente era um homem de Deus, mas no seu pessoal ele era atormentado por espíritos maus. Eu quero dar também um outro exemplo de alguém que não andou com Deus. Judas Iscariotes. Judas, ele foi chamado para ser apóstolo. Ele caminhou com Jesus, ele caminhou com Deus. Ele foi discípulo de Jesus. Ele foi alguém relevante para Jesus. Ele recebeu o chamado e a vocação para ser apóstolo. Mas ele não andou com Deus. Ele esteve lado a lado de Jesus. E nós sabemos que Jesus é Deus. Mas ele não caminhou com Deus. Judas é um exemplo talvez mais claro sobre alguém que participa das coisas espirituais, que participa da vida da igreja, que serve ao Senhor em alguma área social ou até na sua vida pessoal. Ele é um exemplo de alguém que professava Jesus, mas não andou com Deus. E o resultado disso todos nós sabemos. Judas, no final, depois de ter vendido Jesus, ele não se arrependeu. Ele apenas sentiu um remorso. Porque se ele recorresse à graça, mas mesmo nós sabemos que já era plano divino, mas nós sabemos que Judas, ele esteve com Jesus, teve ali a oportunidade e ainda assim o traiu, o abandonou. Meus irmãos, andar com Deus vai além de uma vida pública, vai além disso aqui. Eu já comentei isso aqui e eu quero reiterar que se a sua semana não for uma semana em que você andar com Deus, ao chegar no domingo você não vai aqui apreciar das delícias espirituais que Deus traz para nós aqui. O resultado desse culto é o que nós plantamos na nossa semana, em buscar a Deus, em andar com Deus. Então, Judas é o retrato de quem vive dentro do ambiente sagrado, mas, mesmo andando com Jesus no caminho, ele não tinha em seu coração Cristo. A segunda coisa que eu quero trazer sobre Enoque é o que é, então, andar com Deus. E aqui nós estamos numa dimensão relacional. Amós, capítulo 3, versículo 13, é um versículo muito citado e conhecido, que diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E eu quero que você lembre-se e tome o cuidado de muitas vezes você chamar Deus para andar com você, ao invés de você andar com Deus. Você viver a sua vida, seus planos, as suas inclinações, aquilo que você quer, e você convida Deus a participar, te validando e abençoando os seus planos, os seus projetos, a sua forma de viver. Mas não é isso aqui que nós vemos com Enoque. Enoque é quem anda com Deus. E andar com Deus, então, envolve uma comunhão constante. Andar com Deus envolve a você não só ouvir, mas a você acolher a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. É uma vida devocional autêntica. Não é só você ali e orar
e colocar diante de Deus uma lista de pedidos e desejos e diz: está feito meu devocional. Mas uma vida devocional autêntica é você oferecer a Deus tudo que você faz a fim de que Ele seja glorificado. É você acordar de manhã e pensar assim: como que eu vou glorificar a Deus hoje? Você está na fila de um banco e você pode pensar: como que você vai glorificar a Deus naquela fila daquele banco? É você estar em casa com a sua família e como que eu vou glorificar a Deus aqui na minha casa, na minha família? Isso é uma vida devocional autêntica. Uma vida que em tudo, como foi mencionado aqui, em tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Isso é andar com Deus. Enoque, então, ele andou com Deus em meio a uma geração corrupta, e um detalhe importante: nós sabemos que o nome do Senhor passou a ser invocado, mas não havia tempo. Enoque andou com Deus quando ainda não havia lei escrita. A lei que havia era a lei que Deus escreveu no coração do homem. Vocês, como bons teólogos, sabem disso. Mas ainda não havia lei escrita. Porque nós sabemos, irmãos, pela palavra de Deus, que o Espírito Santo nos conduz a não só entendermos, a não só praticarmos, mas também a lembrarmos da palavra de Deus. O Espírito Santo faz esse trabalho em nós. Então, Enoque andou com Deus em meio a toda essa circunstância desfavorável e ele teve fé. Nós sabemos que a fé é essencial para nós nutrirmos uma relação com Deus. Por quê? Se você vai orar a Deus e não crê que Deus pode te abençoar, que oração é essa? Que oração é essa em que você pede a Deus a bênção e quando você encerra a oração, você está ainda ansioso, aflito, com medo e recorrendo a todas as outras circunstâncias que você pode, a fim de que alguém te ajude e te socorra? Que confiança é essa? Que fé é essa? Quando você ora, você crê que você está falando com o Senhor, o Rei da Glória, e que é um momento santo, um momento de comunhão, um momento de adoração e devoção, ou sua oração é uma oração em que você apenas joga palavras ao vento? Andar com Deus exige santidade prática. Se não tiver santidade, não anda com Deus. Se não tiver uma responsabilidade, uma seriedade em relação à sua vida íntegra com Deus, você não andará com Deus. Há também, claro, o testemunho público, mas há também a separação moral. Não é porque nós estamos no mundo que nós vamos viver como o mundo vive. A oração do Senhor Jesus: Pai, não peço que os tire do mundo, mas os livre do maligno. Nós temos que resistir às tentações. Nós temos que andar na contramão deste mundo, assim como Enoque andou. E eu quero também trazer dois exemplos de homens que andaram com Deus. Um deles é Moisés. Moisés teve graves erros. Moisés teve erros assim tão graves que ele, por exemplo, ele não entrou na terra prometida pela sua impaciência. Ele é homicida. Mas Moisés era aquele que se relacionava com Deus face a face. Moisés é aquele que se preocupava mais em estar com Deus, em desfrutar da comunhão com Deus, do que de qualquer outra coisa. Moisés
ele pediu a Deus para que Deus o revelasse a sua face. Moisés tinha sede de Deus. Eu pergunto a você, você tem sede de Deus? A forma como você cultua, a forma como você lida com a palavra, a forma como você trata com diligência a sua vida espiritual e a sua comunhão com os irmãos. Isso revela se você tem sede de Deus. Se você ama o Senhor. Moisés, então, ele falou algo que, para mim, é muito marcante na vida de Moisés, que está lá em Êxodo 33:15. Diz assim, Moisés falando com Deus em oração. Ele diz, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Qual foi a última vez que você fez essa oração? Senhor, estou indo viajar agora, mas eu preciso do Senhor. Senhor, agora vai começar o meu dia, eu preciso do Senhor. Senhor, agora eu estou para realizar algumas tarefas do meu trabalho, eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor vá comigo. Eu preciso do teu auxílio, da tua iluminação, da tua bênção, para que tudo que eu fizesse, eu seja bem sucedido. No final dela, eu glorifico o teu nome. O segundo exemplo de alguém que andou com Deus, Davi. Davi foi outra pessoa também que cometeu atos reprováveis. E Davi foi alguém que cometeu um crime perverso de uma maneira totalmente reprovável. E ele foi alguém, então, extremamente perverso. Mas Davi foi alguém que disse assim no Salmo 51, você pode tirar tudo de mim, mas não retire de mim o teu Espírito. Você pode fazer essa oração? Você tem feito essa oração? Essa é a sua vida com Deus, uma dependência diária e total de Deus. Quando você erra, quando você peca, e você percebe que aquilo ofendeu a Deus, você na mesma hora volta atrás, pede perdão a Deus, converte daquela atitude, daquele caminho, para que você não perca a sua comunhão com Deus, ou você não se importa e passa batido. Você não vai conseguir ter uma comunhão com Deus se você não tiver uma vida conectada com Deus. Davi, então, foi alguém que andou com Deus. E ele nunca se afastou da companhia de Deus. Ele foi rei, ele foi pequeno, ele foi um rei que passou por situações de bonança, de vitória, de conquista, mas também passou por percalços. Também ele passou por momentos de extremo conflito, mas em todos os momentos, nos seus erros e acertos, ele se declarava e derramava seu coração diante de Deus. Tanto é que nós temos salmos lindíssimos, composto por ele. Em você ver uma alma que espera por Deus, anela por Deus. Em terceiro e último lugar, eu quero mostrar para você os benefícios de andar com Deus. O primeiro é que lá em Hebreus 11, ao falar e mencionar sobre Enoque, vai dizer assim que ele alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E eu acho engraçado é que quando nós recebemos
as críticas das pessoas, quando nós não recebemos a validação das pessoas que nós gostaríamos de ter recebido, aí a gente solta aquela frase: o importante é agradar a Deus. Quando a gente erra e falha, e as pessoas dizem para nós, nos repreende, aí a gente escreve assim no Instagram. Eu não faço isso não, mas a gente tem esse hábito, muitos fazem isso, escreve assim nas redes sociais: eu estou preocupado em agradar a Deus. Já viu isso? Com certeza você já viu isso. Tem alguém que está rindo, tem alguém que estão achando engraçado. Vocês já viram isso. Mas isso não traduz naquilo que é o ideal de uma vida de andar com Deus. Agradar a Deus, importa agradar a Deus do que aos homens. Mas será que você agrada mais a Deus do que os homens? Você se omite a fim de agradar alguém? Você é cúmplice de algo por medo de perder a validação, a amizade de alguém? Você sabe que não era para você estar ali, mas você está porque você não quer desagradar aquela pessoa? Você que é pai, você tem que corrigir seu filho, mas você evita de corrigir seu filho porque você não quer perder o carinho do seu filho? Importa agradar a Deus que os homens. É muito bonito falar isso. Mas e no nosso dia a dia? E na nossa rotina? O benefício de andar com Deus também é uma vitória sobre a morte. Porque, irmãos, há uma doutrina que nós ensinamos que é sobre a certeza da salvação. E é curioso pessoas que têm certeza da sua salvação, mas que não andam com Deus. A certeza da salvação vem da sua comunhão plena e íntima com Cristo. Uma convicção que passa também pela razão de que você sabe pelas Escrituras que você anda segundo a vontade de Deus. Você sabe. Mas também você não só conhece, mas você experimenta. Há também um benefício de que aqueles que andam com Deus têm uma comunhão contínua. Se você, porventura hoje, se Deus te chamar hoje, você sabe que você continuará a sua caminhada com Deus na eternidade. E a verdade é que muitos de nós não queremos morrer. Quando você pergunta para alguém assim: se Deus te levar agora, você quer? As pessoas: não. Está cedo. Eu ainda tenho realizações para fazer aqui na terra. Os solteiros vão dizer assim: não, Senhor, deixa eu casar primeiro. Não é assim? Quem anda com Deus aqui sabe que andar com Deus na eternidade é muito melhor, é muito maior, o gozo é muito superior. Mas você está andando com Deus aqui, porque se você experimenta andar com Deus aqui, você vai querer mais. Nós cantamos, né? Mais de Cristo. Mas nós queremos mais de Cristo quando nós andamos com Cristo. Se nós não andamos com Cristo, o que temos com Cristo é suficiente. Há também benefícios escatológicos. Há também aqui algo importante que você precisa saber sobre Enoque. Enoque reacende a chama do povo de Deus sobre a vida eterna. Enoque vai lembrar o povo de Deus, tanto do Antigo Testamento quanto nós, de que há a realidade da glorificação. Se Jesus voltar agora, nenhum de nós passaremos pela morte, assim como Enoque.
Você precisa se lembrar disso. Se Jesus agora voltar nas nuvens, e todo olho veria, e você olharia para o céu e o viria, você não passaria pela morte como Enoque. Isso é glorioso. Isso é maravilhoso. E Enoque vai lembrar também de que a morte, ela terá um final. Jesus venceu a morte na cruz. Jesus a venceu. E quando Jesus voltar, então a morte já não mais existirá. Porque nós, se estivermos aqui, seremos arrebatados como Enoque. Mas aqueles que estiverem mortos, esses serão ressuscitados. Eu quero então lembrar vocês, irmãos, que é possível viver para Deus em uma geração perversa. A verdadeira vida não é medida na quantidade de tempo que você vive ou no luxo e conforto que você tem, mas a qualidade de vida está na sua comunhão com Deus. Um salmo muito citado é o Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. O que isso significa? O Senhor não está mandando a gente contar quantos dias nós temos de vida. Mas o Senhor nos ensina que nós devemos viver cada minuto e dia da nossa vida com sabedoria. E viver com sabedoria é ter temor do Senhor. E ter temor do Senhor é andar com Deus. Spurgeon diz assim que o texto bíblico mostra que Enoque não apenas viveu, ele andou com Deus. Mostra-nos que a comunhão com Deus era a vida de Enoque. Quem é o centro da sua vida? Quem recebe o altar na sua vida? Quem recebe aquilo que é de melhor seu na sua vida? Andar com Deus na terra é o começo de uma caminhada na eternidade. E eu quero finalizar com o Salmo 1. Eu quero ler com vocês. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O primeiro versículo que fala quem não anda é o mesmo verbo hebraico do texto de Enoque. Enoque, então, não andou nos conselhos dos ímpios de sua época. Ele não se corrompeu. Enoque, então, ele meditou, ele confiou, ele se reclinou, ele viveu, ele experimentou da sua comunhão com Deus. Meus amados, nós precisamos invocar o Senhor, e é o que nós fizemos aqui essa noite. Mas nós precisamos também andar com Deus. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram regenerados pelo Espírito, esses andam no Espírito. E andando no Espírito, você anda com Deus. Que Deus nos dê essa graça, que Deus nos dê a força, que Deus nos dê a sabedoria, que Deus nos impulsione a andar com Deus. E que você possa, então, ser como Enoque, que andou com Deus. Que você possa andar com Cristo. E Enoque andou, diz o texto, 300 anos com Deus. Há quanto tempo você anda com Deus? Não podemos viver
de encontros com Deus. Nós temos que viver uma caminhada com Deus. Meus queridos, vamos ficar de pé, nós vamos orar nesse momento.